Agora, falando sobre saúde, outro assunto muito sério é a automedicação, né? Usar remédios de maneira indiscriminada e sem o apoio médico pode trazer consequências sérias, como reações alérgicas, intoxicação e até mesmo risco de morte. Então, para ajudar a trazer mais consciência à população, a gente vai chamar agora a repórter Vanessa Nascimento, que está com uma médica e vai ajudar a gente a entender por que não devemos nos automedicar. Muito boa tarde, Vanessa. Olá, e a gente vai falar agora sobre o mau hábito dos brasileiros em se automedicar, principalmente no caso dos idosos. Quem está aqui comigo é a doutora Alice, que é médica geriatra. Doutora, risco de automedicação é muito ruim, tanto para as pessoas em geral, mas principalmente para os idosos, né? É verdade. A automedicação é muito frequente na população. Quando a gente fala da população idosa, ela traz ainda mais riscos. Isso porque os idosos geralmente já usam diversos medicamentos e porque o seu metabolismo é diferente. Então, ele tem mais dificuldade de lidar com todos aqueles medicamentos que já usa e mais aqueles que usa sem a orientação médica. Normalmente, o idoso tem os medicamentos que já são prescritos pelo médico e quando tem uma dor de cabeça, uma inflamação, alguma coisa, acaba utilizando esses outros medicamentos, que também fala assim, mas não tem risco nenhum. Esses medicamentos também têm risco, né? Tem. Quando a gente fala de automedicação, os medicamentos que as pessoas e os idosos mais fazem uso sem orientação são os analgésicos, são os medicamentos para dor, os anti-inflamatórios e também os calmantes, os relaxantes, as vitaminas, os suplementos. Às vezes até antibióticos e outros medicamentos, né? Na população idosa, os riscos mais importantes associados a esses medicamentos são descompensar as doenças que eles já têm, como, por exemplo, é o caso da pressão alta, o caso da doença cardíaca, que pode se alterar por conta de medicamentos, as quedas que podem acontecer por conta dos relaxantes musculares, por conta dos calmantes, por conta dos medicamentos que às vezes de dormir que pega de outra pessoa emprestada, as interações entre medicamentos, porque já tem aqueles medicamentos que usa e aqueles medicamentos que resolve tomar, um interage com o outro e pode piorar o tratamento da doença já existente. Além disso, a gente pode também provocar um aumento da dose ou uma diminuição da dose do remédio. Então, esses são apenas alguns dos riscos da automedicação nos idosos. E quando a gente fala de automedicação, pensa-se em remédios que são vendidos em farmácia, mas os chás também podem ser considerados automedicação, né, doutora? A gente tem os chás medicinais, os fitoterápicos, a gente também tem aqueles medicamentos que são vendidos em farmácias naturais. Tudo isso também tem efeito de remédio e tudo isso é digerido, metabolizado pelo corpo do mesmo jeito que um remédio. Então, da mesma forma, precisa avisar para o seu médico que está usando. Assim como qualquer tipo de vitamina, qualquer tipo de colírio, qualquer preparado que alguém te receitou e você mandou manipular. Então, tudo isso precisa ser avisado, precisa fazer parte da sua conversa com o seu médico para receber as orientações. Muito obrigada, doutora Alice. E você não é só porque não é idoso que não tem que ficar atento a essas dicas, né? Então, essas dicas valem tanto para idosos como para o público em geral. E aquele chazinho de vó, cuidado, hein? Só uma xícara. Tchau, tchau. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. Então fica o recado, né, pessoal? Nada de automedicação. E sempre procure um médico antes de tomar algum remédio. Cuidado com a saúde vem em primeiro lugar.